Bem-vindos ao Network Pod. Não só pode, gente, como deve, lógico. Network é vida, é conexão, é troca, é desenvolvimento, é relacionamento, é conhecimento e muito mais, né? Esse daqui é o nosso primeiro episódio do nosso Network Pod. É o podcast da organização Networkers BR. A organização está em fase de formalização, mas é uma organização que visa especialmente fomentar o networking, a prática do networking e nada melhor do que essa troca aqui para a gente poder entender o caminho que pessoas de sucesso trilharam para chegar até onde chegaram, para a gente poder se inspirar a cada momento da nossa vida e da nossa jornada. Bom, vou me apresentar, eu sou o Juca Bittar, eu sou empresário aqui na cidade de Presidente Prudente, sou consultor financeiro, tenho uma empresa de gastronômica, eu vendo cappuccino, doces, alguns quitutes. E caí de gaiato nesse networking através da Priscila, que todo mundo já conhece, Priscila Pantarotto. Foi um encontro que eu estava fazendo, a gente estava fazendo sushi um dia, conheci ela através de um final de semana, a gente estava fazendo comida japonesa, aprendendo a fazer comida japonesa, e ela acabou me apresentando nesse networking, e entrei e agora sou um dos bastidores, administradores aqui do networking. Então, prazer, eu sou o Juca Bittar. E Tati? Eu sou a Tatiane Amorim. Eu sou, junto com o Juca e junto com a Priscila, sou administradora do grupo do networking, presidente e fundadora da organização Networkers BR. Eu sou administradora e contadora. Eu sou especialista em gestão empresarial, marketing, RH e administração hospitalar. Eu sou parceira de negócios da FEBRACIS, que é a Federação Brasileira do Coaching Integral Sistêmico. Sou coach e sou também empreendedora. E hoje a gente está com um convidado mais que especial. Ele está trilhando uma jornada brilhante de sucesso, uma pessoa extraordinária, referência no mercado, um profissional exemplar, que é Luiz Arcanjo. Prazer, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Juca. Obrigado, Tati. E tem uma lista de várias coisas que eu preciso ler, porque senão eu não quero deixar uma coisa para trás. Ele é CEO fundador de uma empresa especializada na criação de plataformas de bancos digitais, franqueado de uma escola de oratória, sócio de 2 restaurantes aqui da cidade, especialistas em inteligência comportamental, treinador oficial dos best-sellers O Poder da Ação e O Poder da Autorresponsabilidade, entusiastas dos temas de neurociência e neurovendas. Esse é o nosso convidado. Luiz Arcanjo. Legal, prazer imenso estar aqui junto com vocês, prazer estar com todos que estão nos ouvindo e assistindo nesse momento. Eu me sinto lisonjeado realmente de poder abrir essa primeira edição junto com vocês, pessoas a qual eu admiro muito, desde quando a Tati assumiu o desafio de liderança do grupo junto com você, Juca. Que desafio, né, Tati? Sim, naquela primeira reunião eu já percebi que daria certo. O perfil, assim, acho que vem muito a agregar dentro do grupo. Sou participante do grupo desde o início, desde a primeira reunião que aconteceu lá atrás, aqui mesmo ainda, era na FGV. Na FGV, isso, exato. Exatamente. Surgiu negócios ali daquela primeira reunião, porque para mim network é isso, network é prático, né? É você já se apresentar e você criar uma rede de relacionamento para poder gerir amizades, grandes amizades e negócios. E hoje tem pessoas que trabalham comigo que eu conheci naquele local e muitos negócios que surgiram dali também. Então eu acredito muito neste potencial. Sensacional. E não tem como a gente começar, né, sem antes fazer os nossos agradecimentos. Primeiramente, a Priscila Pantarotto, que não está aqui conosco. Ela está fazendo falta nesse podcast. Verdade. Exatamente. Ela está fazendo falta. Não está aqui conosco, mas é a fundadora do grupo, né? Sim. O grupo Networking já existe há 6 anos. E agora é que o grupo está avançando, né, junto com a organização Networkers BR e para o podcast, para a gente realmente colocar na prática o que o Luiz Henrique falou, o networking, que é tão importante. Então, Pri, muito obrigada. Estamos aqui graças a você, graças à tua iniciativa. Exatamente. Agradecer também aos administradores que passaram aqui anteriormente, né? Nós temos uma lista enorme aí. Não vamos nem citar, né, Juca, para não ser injusto. Eu tô com medo de esquecer alguém, de verdade. Vai que a gente esquece alguém. Quando você falou a lista de administradores, eu falei assim, não vou conseguir lembrar. Agradecer o Ricardo Veiga. Grande Ricardo. Grande amigo, grande parceiro que está nos cedendo aqui o espaço, está gravando para a gente podcast, dando todo esse incentivo para que a gente comece agora um novo ciclo, um novo momento nessa história do grupo do networking. Agradecer ao estúdio, ao espaço,
Aos amigos do grupo que com certeza estão aí, vão aí nesse momento assistir, participar, usufruir um pouco dessa aula que o Luiz Henrique vai nos dar aqui hoje. Que responsabilidade. Muita pressão, muita pressão. E agradecer a parceria, que só estamos começando, né, Juca? Opa. Muito obrigada. Muito bom. E para a gente dar sequência, Luiz, prefere ser chamado de Luiz Henrique, como prefere ser chamado? Da forma como preferir. Alguns chamam de Luiz Henrique, outros Arcanjo. Poderia ficar melhor para vocês. Pode ser Luiz, então? Pode, por favor. Luiz, fala pra gente, fala pra quem está assistindo nesse momento, quem é o Luiz? Sim, bom, primeiramente, como eu disse, um prazer estar aqui. Eu sou o Luiz Henrique Arcanjo, sou pai da Radassa e da Helena, esposo da Bruna. Sou filho de Deus, graças a Deus por isso, me considero assim, e empresário na cidade em alguns ramos diferentes. As pessoas perguntam o que eu faço, eu começo perguntando, me pergunta melhor o que eu não faço, porque foram tantos anos desenvolvendo várias coisas e eu sempre gostei muito de empreender, então eu empreendo em diversas áreas, mas a principal, que é onde eu fico mesmo, é na Cronos, Soluções para a Fintech, que é uma instituição de pagamento, que hoje nós atuamos, já criamos mais 130 bancos digitais espalhados pelo Brasil. Que maravilha. Somos a 4ª maior empresa deste segmento em volume de criação de bancos digitais, de plataforma. Recentemente fizemos fusão com um grupo conhecido, ainda em sigilo, mas a Cronos vem crescendo e tomando espaço de mercado. E também sou entusiasta da área de desenvolvimento comportamental, desenvolvimento humano. Sou franqueado da Vox2U, que é uma escola de oratória daqui de Presidente Prudente, junto com o Pitágoras, meu sócio, parceiro e irmão. E também temos a Horse Hub, que é um hub de tecnologia, que é onde nós investimos em fintechs, projetos inovadores, projetos que estão no início, na fase de incubação tecnológica. Nós entramos com a parte de expertise, marketing, tráfego, gestão, tudo aquilo que a gente pode auxiliar nos projetos que nós hoje incentivamos. Além dos 2 restaurantes, que daí são a sócia operadora que toma conta, que é a Fernanda. Eu chego lá só para escolher o que tem do cardápio mesmo, não sou eu muito. Mas essa iniciativa de montar múltiplos negócios e atuar em segmentos diferentes, ela veio muito de uma palestra que eu assisti uma vez. E nessa palestra eu ouvi realmente um grande empresário dizendo, olha, eu não preciso saber cozinhar para ser proprietário de um restaurante, eu não preciso saber costurar para ter uma fábrica de costura, eu preciso saber de gestão. Uma vez que eu aprendo a gerir negócios, eu posso ter negócios em múltiplas áreas. Claro, modéstia à parte, hoje o que nós fazemos é isso. A gente se especializou em gestão de negócios e hoje temos alguns empreendimentos junto com sócios, claramente. Eu sozinho, é muito mais mérito deles do que o meu, porque a gente encontra pessoas melhores do que nós nessa jornada, que é o que o network permite que isso se desenvolva e aconteça. E as coisas vêm acontecendo dessa forma até aqui, graças a Deus. Nossa, muito bacana. muito bacana. bom. E como que foi a sua trajetória? Como você deu um start, seu primeiro o empreendimento, depois o próximo? Como que foi isso para você? Perfeito. Bom, eu acho que todo mundo, quando vai contar uma história, normalmente tem aquela história triste de que eu comecei com isso, com aquilo, sem nada, vim de família humilde. Eu não, claro que essa faz parte da minha realidade também, como a maioria dos brasileiros, mas eu comecei a empreender. O meu primeiro empreendimento é que minha mãe tinha problema de saúde, não conseguia mais trabalhar. Eu, na época, tinha 11 para 12 anos. E ela só conseguia trabalhar em casa. Ela era empregada doméstica, não podia mais sair para trabalhar. E daí eu dei a ideia para ela fazer. Eu ainda não trabalhava nessa época na Ápia, depois eu vim trabalhar na Ápia. Mas eu dei a ideia dela fazer alguns chocolates que eu fosse vender na rua. E aí ela começou a fazer uns bombons. Eu lembro até hoje do script de venda. Era 7 bombons por R$1. R$1 naquela época valia muito dinheiro. Então era 7 bombonzinhos bem pequenininho. E ela fazia esses bombons. Eu saía com cerca de 40, 45 pacotinhos. Morava no São Lucas nessa época, então eu fazia o tour ali. São Mateus, Inocop, Vila Geni, eu vendia, voltava a pé, vendia todos esses bombons. Já de Presidente Prudente, sim. Eu sempre fui natural daqui de Presidente Prudente mesmo. E aí eu vendia todos esses bombons e voltava, e aquilo começou a dar certo. Tinha vez que ela fazia de manhã e fazia à tarde, eu saía de novo. E nessa época, naturalmente, quando não tinha aula, né, eu estudava no período da manhã, e nessa época eu percebi que essa era a minha veia de empreendedorismo. Mas como uma criança, né, eu ficava louco para encontrar um emprego, para arrumar um emprego fixo, algo assim, era o meu sonho.
Com 12 eu não podia trabalhar. E aí, com 14, a Guarda Mirim e a Casa do Pequeno Trabalhador já contratava naquela época. Eu sou da época que com 14 anos podia trabalhar registrado. E aí, com 14 anos, eu fui contratado pela Appia. Meu primeiro registro na carteira de trabalho é auxiliar de catador de bola. Eu não era nem o catador de bola. O meu registro é auxiliar de catador de bola. Nossa. Eu era catador de bolinha de tênis lá na Appia. Muito orgulho disso. E ali começou. Depois da Appia, eu já, paralelamente, eu comecei a estudar informática. Enquanto o pessoal ia para o Corujão da Muranet ainda. Meu Deus, eu tô ficando velho, hein? O pessoal ia pro Corujão da Muranet para poder jogar games online e tudo mais. Eu ia para lá para aprender a mexer no computador. Então, minha mãe me levava, me autorizava a ficar lá a madrugada inteira e eu ficava aprendendo a mexer com Word, Paint. Eu não tinha computador em casa. Virei professor de informática, então, depois da saída da Appia. Dei aula na Compa e dei aula na Microlins. E ali eu percebi que algumas pessoas falavam que era dom, mas não era prática, necessidade, né? Faz você praticar. Comecei a praticar comunicação e essa parte de dar aula e fui para o mercado comercial. E aí tem longa história pela frente, mas eu fiz essa introdução e fico à vontade. Se vocês tiverem alguma dúvida, porque daí eu continuo. Eu vou te perguntar da Hub. Sim, perfeito. Você atua, então você fica realmente na Cronos, e na Hub. Hoje, a maior parte do tempo eu foco na Cronos. Na Hub tem cada gestor das suas startups, eles que são os nossos sócios de projetos. Eles que tomam conta dos projetos, daí nós nos reunimos para reuniões estratégicas aqui mesmo para desenvolvimento. Mesmo? Aqui em Prudente mesmo. Isso. Aquele da O2, não? Não, é ao lado, fica bem pertinho da O2, que é do pessoal da Oxygen, né? Fica bem pertinho ali. Da saudade. Isso, do lado tem a academia. A academia de luta ali, e do lado da academia já é o nosso hub, chama Horse Hub. É recente, é um espaço que nós montamos mesmo para poder tocar os nossos projetos de tecnologia. E está em ascensão. Está em ascensão. Acho que a tecnologia ela muda muito rápido, ela auxilia na mudança do mercado e nós queremos ser coparticipantes disso. Então, nós criamos soluções que possa disponibilizar para o mercado para que realmente a gente perceba que vai auxiliar em algumas determinadas áreas. Então, é isso que nós fazemos dentro da Horse. Dentro da Cronos também, né? mas indiretamente dentro das duas empresas. E você costuma focar mais na parte administrativa ou comercial? O meu foco hoje, eu estou mais como um COO, né? Eu sou CEO da Cronos, mas na parte geral do Hub eu sou mais um operacional, atuando de forma prática nas estratégias, lidando com cada um dos pontos de dificuldades e objeções, que foi tudo que nós passamos nesses últimos 5 anos com o Cronos, trazendo essa experiência para dentro das empresas que estão iniciando agora nessa área de tecnologia. Nossa. Então, passeio entre responsável na Cronos como CEO e nas empresas de tecnologia eu vou mais para a parte operacional mesmo, como um consultor. E como eu fiz gastronomia, eu preciso saber como que foi esse interesse para abrir 2 restaurantes. Tem uma época e tem um restaurante japonês. Bacana. Bom, às vezes eu estou andando de carro e aí a minha esposa já olha para mim pro lado e fala: meu Deus, o que você vai querer montar agora? Porque assim, eu estou andando de carro e eu vejo um lugar, um espaço, e eu vejo, olha, isso daqui dava tal coisa. E aí, muitas vezes é tal coisa que eu nunca na vida fui, fiz ou sei como faz. Mas eu não preciso saber como faz, né? Eu preciso conhecer as pessoas que saibam como faz. E o restaurante foi assim. A gente estava passando ali na Avenida da Saudade. Eu já tinha visto uma publicação no Facebook que a pessoa estava vendendo ponto. E aí eu passei ali e eu vi que era um lugar de muito movimento. Tinha um movimento muito grande, aí eu falei, puxa, eu acho que aquilo ali é um lugar que se pegar e trabalhar com uma identidade, com uma marca. Sou fanático nessa parte de branding, de marca, de desenvolvimento realmente de novos negócios. Pensei, puxa, se trabalhar uma marca diferente aqui na cidade, a gente vai conseguir lançar um restaurante num conceito diferente. Um restaurante de comida japonesa, mas em um conceito um pouco diferente. Que o nome é Marro. Marro é mágica ou mágico em japonês. E aí a nossa ideia ali é desenvolver alguns truques de mágica, mandar um presentinho especial para a casa das pessoas como um presente mágico. E aí pegou dessa forma. E aí nós começamos a buscar pessoas que atuavam nessa área. A pessoa que me vendeu o ponto, ela nos deu uma consultoria dessa área de culinária japonesa. Nossa. Contratamos algumas pessoas, graças a Deus, assim, pessoas de excelente qualidade, e montamos o restaurante assim. E aí uma das nossas colaboradoras, até então era colaboradora, a Fernanda, ela se destacou dentro do trabalho lá junto com a gente. Nós chamamos ela para ser sócia e ela passou a tocar
o restaurante. E o outro, que é na faculdade ali, o Época, que é no calçadão da faculdade ali. Campus 1. Isso, do Campus 1. Também foi uma oportunidade, uma amiga, que era sócia nossa, também chamada Fernanda, mas outra Fernanda. Ela falou, olha, tem um ponto vendendo ali muito bom, o que você acha da gente montar um restaurante junto ali? E aí deu certo, a gente viu que era uma boa oportunidade. Então foi sempre assim, Juca, com coragem, persistência, né? Porque hoje para você empreender no mercado nacional, principalmente, tem que ter muita força de vontade, muita persistência. Desse jeito surgiu os 2 restaurantes. Isso é bom porque em Prudente, acho que para mim é muito difícil. Eu também já tentei entrar entrar nesse mundo do empreendimento, mas sim, é muito complicado. Para mim eu acho muito complicado, até por conta de mão de obra em Presidente Prudente. Isso é muito complicado. Um dos maiores gaps. E o que você falou de brand, para mim acho que é a alma do negócio. Sim, se você não tem um marketing, começar bem, para mim você tem que começar bem. Concordo. Se começou meio batinando, acho que você vai ter muita dificuldade pela frente. Verdade, então, se você começar com um brand, com um marketing bacana, não tem como dar errado. É exatamente isso. É exatamente isso. É engraçado que você citou algo que a gente sente de forma perceptível em todo o mercado. Eu converso com outros amigos que atuam no mesmo segmento também. E eles dizem a maior dificuldade hoje realmente é a mão de obra. Porque para você poder oferecer um produto de qualidade, você tem que ter uma mão de obra qualificada. Ou pessoas que estão dispostas a se qualificar. Sim. E assim, não é uma crítica generalizada, mas hoje as pessoas falam que falta emprego, mas eu acho que falta muito mais pessoas dispostas a se profissionalizarem para ocupar essas vagas do que vaga. Eu vejo isso porque nós temos inúmeras vagas abertas dentro da Cronos, dentro do restaurante, dentro dos outros negócios, e a dificuldade de encontrar pessoas que querem se especializar naquela área, o comprometimento eu acho que é um dos pontos que a gente encontra de dificuldade realmente no mercado em geral. É a formação de um real time, né? Sim, fato. Tem uma diferença muito grande entre você ter uma equipe ou você ter um time. Isso. Um time, né? Aquele que vai ali, vai vestir a camisa e vai fazer o que tem que ser feito, Concordo. se ajudando uns aos outros e focando sempre no resultado final, que é o grande propósito do negócio estar aberto, né? Verdade. Luiz, ao longo dessa sua trajetória, sim. Quais foram as principais habilidades ou os grandes diferenciais que você adquiriu como competência que mudaram todo o rumo da sua trajetória? Olha, não é porque nós temos a escola de oratória não, mas a principal, que eu digo, a principal soft skill, a principal habilidade que eu acredito que eu tive que desenvolver foi a habilidade de se comunicar. Como eu disse já anteriormente, eu não tive um berço de educação assim, eu não estudei nas melhores escolas, pelo contrário, eu nem gostava tanto assim de escola, preciso confessar, eu terminei o meu, naquela época a gente falava segundo, terceiro colegial, né? Eu terminei com supletivo, porque eu optei em trabalhar em 2 empregos, eu precisei fazer isso, eu optei em trabalhar em 2 empregos em 2 horários diferentes, então eu optei em concluir com supletivo. Não acho que isso é demérito para nada, porque isso não me atrapalhou, pelo contrário, me impulsionou muito, então por isso que eu falo abertamente. Quando me perguntam qual é a faculdade que eu fiz, quais faculdades você fez? Você atua na área de desenvolvimento de sistema, de comunicação. Eu comecei a fazer direito, fiz o primeiro ano de direito, parei e não dei continuidade. Eu percebi que não era aquilo que me chamava a atenção mesmo, sabe? Eu fui estudar direito achando que eu ia viver de júri. Gosto muito de me comunicar, então eu falei, não, direito é isso. Quando eu percebi que não era, que eu precisava ficar atrás de um computador peticionando, entre outras coisas, e aí eu vi que não era a minha área. Saí dali e fui empreender. Ao invés de escolher uma faculdade que eu iria cursar, e não estou dizendo que as pessoas que fazem esse caminho é o caminho errado, não, eu estou dizendo a minha realidade. Eu fui empreender. E no empreendedorismo você tem que ser polivalente. Você tem que aprender na prática ali a lidar com diversas coisas. Então, desde o atendimento ali no balcão do nosso restaurante, que eu já fiz várias vezes, até a parte realmente de você gerenciar e cuidar do time, de equipe, motivar. Então eu comecei dando continuidade na história quando eu fui professor da Microlins. Da Microlins eu saí e passei a ser supervisor comercial do Instituto Embeleze. Ali foi uma escola para mim na área comercial, porque ali eu já estava liderando, gerenciando equipe. E depois dali eu fui para Londrina, fiquei um tempinho em Londrina, porque montou o Instituto Embeleze de Londrina e eu fui gerenciar o time de lá. Voltei para Presidente Prudente, agora para Microlins de novo, lá pro Henry, meu amigo até hoje, que era o dono da Microlins. Voltei para Presidente Prudente e ali eu voltei já como supervisor comercial na Microlins.
E dali para frente eu comecei a montar os meus próprios negócios, já queria trabalhar por conta própria. E aí trabalhei com uma empresa de vendas direta, eu era representante direto dessa empresa, mas como um PJ, como um profissional autônomo de vendas direta. Montamos uma equipe que chegou a ter 16 mil pessoas no time comercial de vendas diretas espalhadas por todo o Brasil. Ali eu tive que treinar muito. Ali foi onde eu comecei a fazer os cursos de desenvolvimento pessoal para treinar as pessoas para venda. Nossa. Então, voltando à pergunta original, as principais aptidões que eu acho que todo profissional tem que ter, todo, não é? Independente da área que você atua, do chão de fábrica até o nível de gerência, diretoria, precisa ter a arte de se comunicar. Porque para você se vender, no bom sentido da palavra, todos nós, em dado momento, se você vai procurar um emprego, você precisa vender a sua imagem, vender quem você é. Até para você arrumar uma namorada, um namorado, você precisa se vender. Você não chega num começo de relacionamento... Acho que a primeira impressão é a que fica. Exatamente. Você não vai chegar no começo de um relacionamento dizendo, olha, eu gostei de você, mas eu tenho chulé, né? Não funciona assim, né? Você vai vender as suas qualidades, você vai vender as suas aptidões, aquilo que você é de melhor de verdade. E a comunicação faz isso. Te dá poder. Eu falo que a comunicação te dá poder para que você consiga alcançar... romper obstáculos que você não conseguiria se você não tiver a arte de se comunicar, né? E não é dom mesmo, tá? As pessoas não nascem sabendo. Tem perfil comportamental, tem pessoas que nascem mais destinadas a falar melhor ou se comunicar com mais facilidade, mas é técnica, e técnica se aprende. Então, a Vox2U, aproveitando o merchan, trabalha exatamente com isso, né? Temos a Vox2U aqui em Presidente Prudente, recente, acho que fez 1 ano. Isso, vai fazer 2 anos agora em setembro, dia 15 de setembro, já 2 anos. 2 anos em setembro. Sim. Então, tá aí, pessoal, quem quer aprender a se comunicar, tem a oportunidade de conhecer a Vox2U, fazer uma... Eu até fiz uma aula. Que legal. Já fiz uma aula, já conheço o espaço. Bacana, talvez bacana. Até vou virar um aluno da Vox2U. Sim, com certeza. Vamos tirar o talvez e terminando o podcast aqui, como bom vendedor, eu já faço o contrato. Eita, é brincadeira, Juca. Mas eu queria saber, Luiz, o que o network fez, te ajudou nessa trajetória a desenvolver esses negócios aqui em Presidente Prudente? Como que o network estava na tua vida presente? Bom, acho que foi fundamental, porque em todas as áreas que eu atuei, em todos os negócios que eu fiz, eu sempre dependi muito de pessoas. E se você não entende de pessoas, você não entende de negócio, você não entende de nada. Né? Então, para mim, em todos os trabalhos que eu desenvolvi, foi fazendo relacionamentos, foi conhecendo novas pessoas, foi lidando realmente com dificuldades, muitas vezes, de socializar com as pessoas, né? Porque são pessoas de perfis diferentes, pessoas de culturas diferentes, mas eu sempre, graças a Deus, consegui passear muito bem em todos os lugares, desde da alta sociedade até os bairros por onde eu sempre caminhei, que foram onde eu morei e onde os amigos que eu tenho até hoje. Então, eu acho que o network ele é fundamental para qualquer tipo de negócio, para qualquer tipo de profissão, porque se você é responsável por uma empresa, você precisa entender de pessoas e precisa se conectar com pessoas para que o seu negócio avance, a não ser que você trabalhe focado em máquinas. Mas máquinas também são operacionalizadas por pessoas. Então, na minha visão, não vai fugir nunca. O network é fundamental para qualquer tipo de negócio, para qualquer área. Eu ainda desconheço qualquer coisa que você possa fazer sem ter relacionamento interpessoal. E o network fornece isso, essa habilidade de se comunicar de forma maravilhosa, conhecer novas pessoas. Acho que isso é fundamental. Ainda no ensejo do networking, o que você indica para gerar uma rede mais forte, fortalecer a rede de relacionamento, as parcerias, enfim. O que você indica como sendo o ideal para fortalecer uma rede de relacionamento? Tá, o primeiro passo é ter humildade para ouvir. É assim, é claro que a gente hoje tem muito a cultura de que você deve... Se você é o mais inteligente da mesa, você está em alguma coisa errada, né? Você tem que sair dessa mesa. Só que eu acho que assim, nós temos que ter humildade, sinceramente, para entender que nós devemos passear entre todos os tipos de intelectualidade e tipos de pessoas.
Porque senão nós ficamos com essa mentalidade que nós não devemos sentar com outras pessoas que têm muitas vezes um conhecimento inferior, e nós somos todos iguais. Às vezes o conhecimento inferior que nós julgamos que aquela pessoa tem, ela tem um conhecimento muito superior de vida, de humanidade, de ser humano, que nós devemos aprender. Então acho que o que o network vai fazer e o que nós precisamos focar realmente é em ter a humildade de ouvir todas as pessoas e saber filtrar. Aquilo que nós estávamos conversando agora há pouco, né? Sim. É saber filtrar aquilo que me serve e aquilo que não serve. Tem uma metáfora que o Paulo Vieira coloca sempre no início de treinamento dele, e que eu gravei muito essa metáfora, que é a metáfora do mosaico. Sabe, quando você vai fazer um lindo mosaico, ele é feito de inúmeras pedras. E pedras muitas vezes diferentes, ou seja, quando você vai montar um mosaico, aquelas pedrinhas muitas vezes não se encaixam. Você olha, nada se encaixa aqui nesse momento. Mas não é por isso que nós vamos jogar fora aquelas pedras. Sim. Nós guardamos. Por quê? Porque lá na frente isso pode se encaixar e formar um lindo mosaico. Então acho que para você poder ter sucesso na vida e no network, você tem que ter a humildade de ouvir, e ouvir pessoas que muitas das vezes você pré-julga que não tem nada a acrescentar. Porque eu falo que as melhores lições eu não aprendi com professores de faculdade. As melhores lições eu não aprendi com as pessoas mais letradas. Pelo contrário, eu aprendi com a minha mãe, que nem estudo teve. Eu aprendi com pessoas do meu nível de conhecimento lá atrás, que me fizeram chegar até aqui, naquilo que nós, no ponto que nós estamos, e se Deus quiser, para onde nós vamos, né? Eu creio que esse é o caminho. Nossa, muito bom. E eu queria te fazer uma pergunta seguinte: como que a gente vai, uma pessoa que está começando agora, quer fortalecer esse networking dela, quer talvez melhorar o empreendimento dela, o que você indicaria para essa pessoa? Tá. Se conectar ao máximo de grupos e pessoas que ela puder. Só que escolher os grupos certos. Por quê? Nesse sentido é assim, eu acho que network ele é mais do que festa, do que encontros. Ele é relacionamento, relacionamento em profundidade. Acho que hoje nós estamos vivendo um momento de que tudo é superficial. Os relacionamentos, as amizades são superficiais. Então, para que possa haver confiança realmente, para as pessoas começarem a fazer negócio com você, o primeiro ponto é você ter um relacionamento intrínseco, ou seja, conhecer mais e mais as pessoas. E ter essa liberdade de buscar esse conhecimento, sabe? Buscar querer estar junto com a pessoa, não manifestar simplesmente o interesse. Eu acho que o erro das pessoas, no networking mesmo, acho que o erro principal das pessoas é elas irem simplesmente com o objetivo de absorver ou ter algo em troca. Mas vai com o objetivo de dar alguma coisa em troca, não faz nada simplesmente pelo bem. Exatamente. Acho que é o que a internet está provendo hoje. Hoje você vê os grandes players da internet, eles entregam muito conteúdo. E aí, se você perguntar para eles, mas você não fica restrito? Você entrega tanto conteúdo gratuitamente e daqui a pouco você não tem mais conteúdo para vender. Não, muito pelo contrário. Quanto mais você entrega, mais sede as pessoas têm. Então, no meu entendimento, é você estar aberto para ir participar de um grupo de network, para você entregar o que você tem. Porque às vezes o que você tem é o que vai contribuir com uma dúvida, um problema, uma dificuldade que aquele seu amigo está vivendo dentro da empresa. E é assim que nós vamos criando conexões verdadeiras, não conexões superficiais. Então eu daria essa dica. Se entregue mesmo, entregue tudo que você sabe, porque com toda certeza, quando você cuida de pessoas, Deus cuida de você, né? Eu acho que esse é o caminho. E às vezes até surge um insight num bate-papo informal, né? Sim. Porque às vezes você está ali num bate-papo, conversando sobre coisas aleatórias. Verdade. A pessoa falou uma coisa e você pega. Você pegou justamente uma chave que você estava precisando para resolver uma situação. Surge aquele insight do nada, nossa, era isso que estava faltando. É muito enriquecedor, né? É verdade. Muito enriquecedor. E temos também um grupo de networks para isso. Isso. Temos esse um dos grupos especificamente para isso. É nosso. Legal. Exatamente. E já temos praticamente 230 pessoas. Que bom, crescendo cada vez mais, um grupo com muito certeza. bom, muito bom. Luiz, falando das redes sociais então, né, da mídia, a gente sabe que com a pandemia as empresas acabaram se fortalecendo no mundo digital, né? Muitas pessoas que não estavam preparadas ou se readequaram ou saíram fora de jogo, né? Enfim. Você tem negócios tanto no campo físico como né, no digital. Como que você vê hoje essa importância do digital, as redes sociais? Como que você vê isso hoje? E como que você... que palavra que você dá de incentivo para as pessoas irem para esse campo, se é um campo que você
acha que seja interessante. Tá, bacana. Bom, eu acho que assim, quem não tem presença digital, isso é uma frase que todos dizem, né? Mas eu acho que é uma frase verdadeira. Quem não tem presença digital hoje não tem presença nem física, né? Porque as pessoas estão procurando primeiro conhecer o seu estabelecimento, primeiramente no online. Poucas são as pessoas que ainda vão lá no seu estabelecimento para conhecer, para depois se assentar e poder usufruir do seu serviço. A maioria delas vai pesquisar o seu histórico, vai pesquisar site, vai pesquisar redes sociais, imagens do local, se for um estabelecimento físico. Então, acho que a presença digital é fundamental para tudo. Você citou, Tati, em relação ao período de pandemia. Eu acho que a pandemia ela fez assim. Quando eu era pequeno, eu ouvia uma frase passava no SBT, não sei se vocês lembram disso, mas passava uma frase no SBT que dizia assim nos intervalos: com crise se cresce. Eu não entendia nada do que era aquilo. Eu ficava pensando, como assim com crise se cresce, né? Com crise se sofre, como que se cresce com crise? E aí eu comecei a entender naturalmente com o crescimento e passando por várias crises, que na pandemia, a pandemia formou heróis aprendiz, pessoas que sofreram nos seus empreendimentos, sofreram na vida com muitas percas, mas foram heróis aprendizes, ou seja, pessoas que aprenderam na dor e conseguiram lidar com ela e passar por essa dor e se tornaram mais fortes. Mas também ela formou vítimas sofredoras, que são pessoas que até hoje, a pandemia passou, e são pessoas que até hoje ficam se lamentando por aquilo que elas perderam. E eu falo com propriedade porque há pouco tempo atrás nós estávamos conversando e eu disse para vocês o eu do passado, né? Exato. Um vitimizador, onde eu achava que tudo que acontecia no meu entorno era culpa do entorno e não minha. Eu não trazia autorresponsabilidade nenhuma para mim. E eu acho que as coisas começaram a mudar quando eu entendi verdadeiramente qual era a minha essência e que Deus me criou para que eu fosse aquilo que eu estivesse disposto a ser. Só que eu estava disposto a ser um reclamão, uma vítima de qualquer situação e circunstância. E eu acho que se a pessoa quer ter um bom posicionamento hoje, voltando agora para o ponto da pergunta, se ela quer ter um bom posicionamento hoje no digital, se ela quer ter um bom posicionamento dentro da empresa dela, ela precisa entender de digital, ela precisa entender de negócio. Não necessariamente ela precisa entender de tráfego pago, ela precisa entender de marketing. Até porque para isso tem a V4 Company, que é a franquia que nós estamos trazendo para Presidente Prudente, também de marketing digital, que faz esse trabalho de assessoria em marketing. Já existe uma aqui em Presidente Prudente, não tem limite de localização geográfica, porque nós atendemos o Brasil inteiro, mas é uma das empresas que está incubada dentro do Hub. E ali tem profissionais que são especialistas em marketing digital. A pessoa não precisa saber, ela pode procurar, não só a V4, claro, mas ela pode procurar qualquer agência de marketing digital. Mas ela tem que ter a humildade de estar disposta a entender que ela precisa. Esse é o primeiro ponto. Porque se ela não entender que ela precisa realmente colocar o negócio dela no digital, infelizmente ela está fadada ao fracasso. Hoje, para qualquer negócio é assim, na minha visão. E a gente baliza muito por seguidores, por likes e tudo mais. Você vê uma pessoa que tem poucos seguidores, você fala assim, esse negócio não vai para frente, esse negócio não é tão... não tem tanto crédito assim. Vai pela quantidade, né? Vai pela quantidade. E esse assunto que a gente estava falando antes do podcast era tão interessante e eu queria saber, na sua opinião, os erros que as pessoas cometem, como, por exemplo, esse vitimismo, essa sofrência que todo mundo fala assim, não, sempre reclama, nunca é nossa a culpa, é sempre dos outros. Então, qual é a sua opinião, o que a pessoa deve fazer para sair desses erros e tentar virar esse jogo? Tá, eu acho que ela primeiro adquire consciência da situação dela atual. Assim, nós somos o único ser vivo que tem consciência. Eu uso um exemplo muito, muito prático que eu ouvi uma vez e é o que eu trago para mim, para minha vida. Assim, o que diferencia o homem do tatu? Porque há 5, 6 mil anos, tanto o homem quanto o tatu, talvez mais, né, esteja diminuindo o tempo, mas ambos viviam em tocas e cavernas, o homem e o tatu. Por que hoje o homem se desenvolveu tanto? Hoje ele anda nos maiores aviões, mora nos maiores arranha-céus e o tatu continua vivendo no mesmo lugar. Porque o homem ele tem um atributo divino que Deus só deu a ele, ao ser humano, que é a consciência. Então, quando nós adquirimos consciência do nosso estado atual, a gente percebe que ele não é bom, ou seja, que ele pode melhorar, foi o que o homem fez lá atrás. E por que o tatu não melhorou, não veio junto com ele? Porque o tatu não tem consciência de qual que é o estado atual dele. Então, no meu ponto de vista, na minha visão, o primeiro ponto é a pessoa ter consciência de como ela está, de qual é o momento atual dela, para ela poder traçar um plano
um plano neurologicamente correto, porque hoje o que as pessoas fazem? Elas têm uma leve impressão do para onde elas querem ir. Mas se o objetivo e o plano que ela for traçar não for um plano neurologicamente correto, ou seja, metas possíveis e alcançáveis, tangíveis, com data definida, esquece. Se você não colocou isso na sua mente, não vai acontecer. Então, no meu ponto de vista, na minha visão, o que as pessoas precisam primeiro é adquirir consciência do estado atual dela. Você não vai para São Paulo sem se planejar. E você não pode falar, eu vou sair para ir para São Paulo sem você saber onde você está. Porque se você estiver em Curitiba, são 400 quilômetros e é um trajeto, é uma quantidade de pedágio. Se você estiver em Presidente Prudente, é outro. Então, acho que a primeira coisa que todos nós, seres humanos, temos que fazer para poder sair desse estado de vitimização é ter consciência que estamos lá. Ter consciência que a maneira como nós estamos agindo nos trouxe até aqui. Se nós queremos ir para outro lugar, nós precisamos agir de maneira diferente. Então, essa seria a dica que eu a gente falou sobre isso antes e realmente é uma coisa muito difícil ter essa consciência, ter essa virada. Sim. Tem que ter muita força de vontade. Verdade. É que a consciência dói. A consciência dói. Quando você vai abrir a tua consciência, você vai contrair uma dor. Sim, concordo. Porque aquilo vai trazer uma necessidade de uma mudança. E é mais confortável. É mais confortável você esconder as suas mazelas. É mais confortável você esconder tudo aquilo que está te doendo. E você seguir como se nada tivesse acontecendo. Colocar um tampão, né? O problema vai aumentando. E vai procrastinando isso. Exatamente. Não vai sair nunca do buraco. É exatamente isso. É bem complicado. Luiz, ao longo da sua trajetória como empreendedor, você teve tropeços? E se você, por um acaso, teve tropeços, tem alguma coisa que hoje, com o teu nível de conhecimento, de maturidade nos negócios, alguma coisa você faria diferente para ter evitado essa situação lá atrás? Sim. Enfim. Tati, na verdade, o que eu mais tive e tenho ainda são tropeços, né? Eu acho que qualquer empreendedor que atua hoje no mercado e está ativo, qualquer pessoa, né, que atua no mercado e que não tiver desafios, possivelmente ela está dormindo e acordando na mesma cama e ficando ali e não tá saindo para fora, porque em todos os negócios são desafiadores. Assim, eu agradeço mesmo os desafios que eu passei, porque foram eles que me fizeram ter resiliência. Eu cheguei em um momento da minha vida de forma muito sincera, que eu pensei assim, eu estava lembrando disso hoje conversando com um amigo, eu falei, olha, eu cheguei no Natal da minha vida que eu estava na casa da minha tia em São Paulo, e todas as vezes que eu falo isso eu emociono porque de fato é o que aconteceu, e eu estava na minha tia em São Paulo com a minha família, porque eu não tinha onde passar, e não tinha nem para onde ir, nem dinheiro para fazer ceia em casa. E ali, naquele Natal, eu falei, eu jurei para minha esposa que seria o último Natal que nós passaríamos naquela condição, naquela situação. Porque assim, eu vinha de quedas e mais quedas, de escolhas erradas da minha parte. Acreditando em pessoas, acreditando em projetos que não tinha nada a ver, mas nada a ver com o meu foco de futuro. E eu acho que o que eu mudaria de tudo que eu vivi hoje é simplesmente o filtro. E eu buscaria entender mais de pessoas do que eu entendia na época. Porque se eu entendesse de pessoas, eu saberia escolher o caminho a trilhar e com quem eu trilharia os caminhos. Então, basicamente, isso é a única coisa que eu mudaria. Agora, todas as dificuldades que eu vivi e que eu venho vivendo muitas das vezes nos desafios de mercado, né, de estrutura mercadológica, são para aprendizado. Eu acho que hoje eu parei mesmo, doeu para mudar e começar a pensar dessa maneira. Como eu disse, eu era um vitimista total, mas eu parei de atribuir culpa a situações. Eu falei, olha, aquilo que nós falamos agora há pouco, aquela pessoa podia me dar só aquilo que ela tinha para me dar. Era o melhor. Se ela me tratou mal, ok, talvez ela não esteja no melhor dia, e aquilo era o máximo que ela poderia dar para mim. Como que eu posso retribuir a ela? Eu posso tratar ela bem. Porque daí existe um texto bíblico que diz que quando nós retribuímos o mal com o bem, nós colocamos brasa na cabeça da pessoa. Ou seja, você deixa ela pensando, você queima a mente dela. E aí a pessoa fala, puxa, eu tratei ele mal, mas mesmo assim ele me tratou tão bem. Eu que estou errado, né? Então, eu acho que o que eu aprendi com todas as dificuldades, com todas as dores e problemas, é que cada pessoa está vivendo um momento diferente na vida e cada pessoa está vivendo um desafio diferente na vida, como eu vivi inúmeros lá atrás. E eu aprendi a não julgar, esse é o primeiro ponto. Mas eu dou graças a Deus pelos tropeços. Eu não tiraria, de forma sincera,
não teria nenhum deles que eu diria assim, para mim mesmo, se eu pudesse voltar atrás. Olha, eu queria que isso daqui não tivesse acontecido. Não, porque se isso não tivesse acontecido, hoje eu não estaria aqui. Então eu agradeço a Deus realmente por todos os problemas que eu vivi. Estávamos falando disso agora há pouco. A gente estava falando, um assunto sensacional. Sim. E o que você falou, a pessoa talvez ela não tenha nem consciência que ela te feriu ou te maltratou, algo do tipo. Mas ninguém pode mudar os seus princípios. Verdade. Quem você é, a sua essência. Só porque a pessoa te tratou mal, você não pode trocar na mesma moeda. É verdade. Você não pode pagar na mesma moeda. Senão você vai mudar a sua essência e só vai acabar piorando. É isso mesmo. Então você não pode mudar seus princípios. É isso mesmo. E ter essa consciência realmente... Colocar em prática, principalmente, é o que é mais difícil. Né? Porque aqui entre nós, conversando no podcast, com toda certeza, é fácil nós falarmos e dizermos que essa é a melhor maneira. A prática do dia a dia é desafiador para todos nós. Quando você lida com uma situação dessa no dia a dia, na rotina, claramente, muitas das vezes nós vamos errar. Agora, vamos buscar cada vez se aperfeiçoar mais e cada vez ser pessoas melhores. Né? Acho que essa é a nossa base mesmo. Exatamente. Infelizmente, nosso podcast está chegando no fim. Legal. Dá vontade de fazer uma parte 2. Porque tem muito assunto aqui que eu estou querendo abordar e não estou conseguindo. Teremos uma parte 2. Legal. Se o Luiz Arcanjo concordar, porque claro, isso porque nós nem gravamos o pré-podcast. O pré, né? Legal. Porque houve o pré-podcast, né? Sim, o pré-podcast, então eu até pensando que estava gravando. Verdade. Mas, por fim, eu gostaria que você compartilhasse uma história, algo que o network teve um impacto significante na sua vida ou em algum projeto específico que você teve. Tá. Bom, um dos empreendimentos que eu fiz lá atrás, aqui na cidade, foi um site de compra coletiva chamado Clube Micharia. E esse site de compra coletiva que eu lancei lá atrás, ele surgiu inicialmente, eu ia montar ele em Dracena, eu estava lá em Dracena, estava morando 6 meses em Dracena, estava desenvolvendo uma empresa lá. E aí eu falei, não, é um site pequeno, eu vou lançar aqui em Dracena. Prudente já tinha o Clube Melancia, que é do Marcelo, né? Que era do Marcelo. Prudente tinha o Clube Melancia e eu estava em Dracena e feliz da vida porque eu ia montar o Clube Micharia em Dracena. Certa vez eu resolvi pegar o telefone e ligar para o meu primo. Fazia muito tempo que eu não falava com ele, não deixa de ser network, né? Lá de São Paulo, muito tempo. E aí ele falou, o que você está fazendo? Trabalhando com o quê? Aí eu falei que eu estava trabalhando. Ele me disse, cara, eu tô como sócio do irmão do Denilson, do jogador de futebol, aqui em São Paulo. Vamos marcar um café para você vir aqui, para você conhecer ele, porque eu acho que esse projeto que você está querendo lançar tem a cara dele. Falei, caramba, eu já menosprezando eu mesmo, né? Eu falei, eu apresentar o projeto Clube Micharia de Dracena para o Denilson. Mas eu montei um PowerPoint rápido e fui. E aí eu cheguei lá, olha o poder do networking. Por quê? Porque o contato do contato do contato. Então, eu cheguei lá em São Paulo com esse PowerPoint e ele me colocou de frente com o Denis, que é um amigão até hoje, é meu amigo, irmão do Denilson. E ele me colocou junto com o Denis e eu apresentei aquele projeto do Clube Micharia. E aí o Denis, que era na época o empresário do irmão do Denilson, né, o ex-jogador de futebol, o atual comentarista da Band, o Denis falou, cara, eu gostei muito da ideia. Eu acho que meu irmão vai topar entrar junto com a gente nesse projeto. Aí eu falei, um projeto que eu ia montar em Dracena, e eu já falei, opa, agora eu já vou para Presidente Prudente, né? Então, aí eu resolvi iniciar com o projeto do site em Presidente Prudente. O Clube Micharia, durante 3 anos, ele foi um sucesso aqui na cidade. Eu brincava, né? Que tem a Solan e Bombril, né? Que eu descobri que a Solan tá vendendo mais que Bombril. Então eu brincava até, o Marcelo ver esse trocadilho, ele vai perceber que eu fazia isso. Eu falava, o Clube Melancia é o mais conhecido, mas o que vende mais é o Clube Micharia. E de fato era, então era Solan e Bombril. E foi um sucesso o negócio aqui na cidade. Nossa. E foi tudo graças ao poder do networking. Porque era o contato do contato de um amigo, de um primo, que tinha o amigo, que era o sócio lá de uma operadora que estava atuando e era o irmão do Denilson. E daí eu tive a oportunidade de conhecer o Denilson. O Denilson veio para Presidente Prudente, gravou o comercial do Clube Micharia. Lançamos um programa na televisão, chamava TV Shop Motors na época. Por isso que no começo do podcast eu falei que me pergunta o que eu não fiz, né? Porque como empreendedor a gente foi fazendo o que dava para fazer com as ferramentas que nós tínhamos na época. Mas esse foi um exemplo grandioso que eu tenho da minha vida do poder do network, realmente. Também que cara sensacional esse Denilson. Sim, não, muito. Carismático. Uma humildade tremenda. Muito bom. Perfeito. Muito bom.
Luiz, olha, que honra poder escutar um pouco da tua história. Isso, eu que agradeço. É claro que com certeza nós ficaríamos horas aqui, você Bastante. tem muita Quase coisa. não falo também, né? Muita coisa para compartilhar. Legal. Conosco, Legal. com quem está assistindo, com todo o grupo do Network, enfim. Bacana. Mas foi muito enriquecedor. Eu tenho certeza que qualquer um que for assistir, né, que vier assistir ao vídeo do podcast, com certeza vai extrair muita coisa boa. Que bom. Você Tomara. nos deu presentes que valem ouro, né? Eu que agradeço. Igual eu tinha dito no início que seria uma aula e foi muito mais do que uma aula. Foi uma aula, uma pós-graduação, um MBA. Que legal, fico grato. A gente está bem agradecido mesmo. Muito obrigada em nome de todos. Por você ter aceitado o nosso convite, nosso primeiro episódio, por estar aqui conosco e dedicado o seu tempo. Sim, conta comigo. Eu particularmente, tá? Desejo muito e muito sucesso. Obrigado. Prudente, o Brasil, o mundo precisa de pessoas com visão de negócio, assim como você, porque são essas pessoas que geram emprego, que movimentam a economia e pessoas que fazem a coisa acontecer, né? Ao invés daquele que fica lá só cuidando do colchão. Verdade, guardião do colchão, né? Guardião do colchão. Então, eu que agradeço, Tati. Muito obrigada, foi uma honra falar com você, saber da sua trajetória. Obrigada mesmo. E para você que está nos ouvindo, dá o like, curte aí, se gostou, compartilha, salva. Segue nossas redes sociais, Networkers BR. Estamos presentes no Instagram, no YouTube. É só o início. Nós temos o grupo do networking e temos também agora a organização Networkers BR. BR porque a organização Network chegou para ficar e ela vai ser uma oportunidade não só para os empreendedores, para os profissionais liberais, enfim, para os visionários não somente de Prudente, mas o nosso limite é Brasil, a não ser que a pessoa mora em outro lugar e fale português, né? Que não vai ter tradutor, não. Sim. Então, sigam nas redes sociais lá. E se tiver interesse em participar de algum dos grupos, chama a gente lá nas redes sociais que a gente vai, e não com certeza, dar esquece atenção. da comunicação. Temos a Vox2U para vocês que estão no Rio. Isso aí, obrigado, Juca. Obrigado. Se você está nos assistindo agora é porque já foi ao ar. Mas de antemão já agradeço a Vox2U que está nos dando a oportunidade de transmitir a primeira transmissão ao vivo lá no espaço da Vox2U. Isso muito obrigado a você, o Pitágoras, pela oportunidade e até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Deus abençoe vocês. Obrigado. Muito obrigada. Deus abençoe. Juntos.